O sol em São Paulo bate forte, quente demais para ignorar. E em 2024, a cidade fez algo que ninguém esperava. Em vez de apenas sofrer com o calor, começou a aproveitar. Painéis solares não eram novidade. Fazendas de energia solar, espalhadas pelo Brasil inteiro, já existiam há anos. Mas em 2024, São Paulo revelou uma geração completamente diferente de painéis solares. Não eram maiores, não eram só mais eficientes. Eram painéis que funcionavam de forma que desafiava o padrão da indústria solar, que existia até então. Um engenheiro chamado Marco, que trabalha com projetos de energia renovável há 15 anos, estava em uma instalação no bairro de Tatuapé, quando recebeu a notícia. Viu o protótipo pela primeira vez. Segundo ele, o que mudou não aparecia à primeira vista. Não era visual, era física por trás. Esses novos painéis faziam algo que a geração anterior não conseguia. Capturavam luz mesmo em dias nublados, e ainda assim mantinham uma taxa de eficiência que, em teoria, deveria ser impossível. Marco sabia o que isso significava. Significava que tudo o que ele havia ensinado sobre energia solar nos últimos 15 anos tinha um asterisco ao lado agora. Significava que o futuro da energia em São Paulo tinha acabado de mudar de trajetória. E ninguém sabia o tamanho real daquele desvio ainda. Marco começou a pesquisar. Não saía do laboratório. Os novos painéis usavam uma tecnologia que se chamava perovskita tandem. 2 filmes absorvidores de luz empilhados, um sobre o outro, capturando espectros diferentes da luz solar simultaneamente. Parecia simples quando explicado em uma frase, mas quando Marco viu o mecanismo em ação, entendeu? Porque a indústria inteira tinha dormido sobre isso. Esses painéis capturavam ultravioleta, luz visível e infravermelha em camadas separadas. Nenhum desperdício, nenhuma frequência de luz caía fora do sistema. A eficiência teórica chegava a 35%. 35%. Os painéis tradicionais de silício que dominavam o mercado ficavam presos a 22%, talvez 23% se conseguissem otimizações muito agressivas. Marco continuou lendo. Descobriu que a tecnologia tinha sido desenvolvida em laboratórios no Reino Unido e na Califórnia há alguns anos, mas ninguém tinha conseguido escalar para a produção comercial de verdade. Os custos eram astronômicos. A instabilidade dos materiais fazia os painéis degradar em poucos meses. E depois São Paulo entrou na história. Uma startup chamada SolarShift, fundada por 2 engenheiros que saíram de gigantes da energia para arriscar tudo em perovskita. Conseguiu fazer o que ninguém tinha feito: produzir painéis tandem larga, escala com estabilidade de 5 anos garantida, a um preço que, se você somasse tudo, era apenas 18% mais caro que um painel de silício tradicional, 18% para quase o dobro da eficiência. Marco respirou fundo. Isso não era inovação incremental. Isso era disrupção pura. E estava começando em São Paulo. Começava a partir daquele momento, com aqueles painéis, naquela instalação, o mercado solar inteiro, que se movia devagar há uma década, estava prestes a descobrir que tinha ficado para trás. A tecnologia funciona porque a perovskita tandem não é apenas um painel mais espesso, é uma rearquitetura completa de como a luz se transforma em eletricidade. Quando o fóton entra, ele passa primeiro pela primeira camada, a célula de perovskita. Essa camada absorve energia ultravioleta e parte do espectro visível. O que sobra, a luz infravermelha de baixa energia, passa direto para a segunda camada, feita de silício. Silício absorve exatamente o que perovskita deixa passar. É uma dança perfeita entre 2 materiais que, em teoria, não deveriam conversar, mas conversa. E o resultado é que quase nada é desperdiçado. Pesquisadores da Universidade de São Paulo
começaram a testar esses painéis em telhados de edifícios, prédios residenciais, comerciais, até um hospital na zona leste da cidade. A equipe de Marco acompanhava cada instalação. Acompanhou o primeiro painel ligado em um apartamento no Brooklyn. Uma mulher chamada Cecília morava ali. Estava aposentada. Pagava R$ 800 por mês em eletricidade. Após a instalação do painel novo, 4 meses depois, a conta caiu para R$ 230 e era inverno. São Paulo inteiro ficou sabendo. Não por comunicado oficial, por vizinhos vendo a conta de Cecília, por amigos falando. A notícia se espalhou silenciosamente, como boato, porque era verdade demais para ser apenas boato. Aqui eu fiz algo que precisava fazer. Quando vi esses dados pela primeira vez, achei que estava exagerando, que tinha que haver pegadinha. Eu sou Sebastián, trabalho com análise de impacto energético há 8 anos, e painéis que reduzem conta de eletricidade em 71% não acontecem naturalmente. A pegadinha, quando procurei, era uma só: durabilidade. Esses painéis eram novos, ninguém sabia ainda quanto tempo eles aguentariam de verdade. A garantia era de 5 anos. 5 é pouco em um setor onde a expectativa normal é 25. Mas havia prova, havia resultado verificado. Havia pessoas com contas menores. Se você quer testar a resistência de uma inovação em energia, coloque em São Paulo. A cidade tem calor, poluição, chuva ácida, índice UV altíssimo. É um laboratório hostil. E foi exatamente ali que SolarShift colocou seus painéis. Se sobrevivessem ali, sobreviviam em qualquer lugar. Você pode descobrir mais sobre como o painel funciona e quais cidades estão começando a adotar essa tecnologia visitando o site que deixo aqui na descrição. Tudo o que você precisa saber sobre geração solar de próxima geração está ali, sem filtro. Mas então aconteceu algo que ninguém esperava. Distribuidoras de energia começaram a questionar, não publicamente, internamente. Energia demanda previsibilidade. Demanda que o consumidor pague uma quantidade razoável todo mês. Se painéis solares também reduzem a conta em 70%, 80%, o que acontece com a receita da distribuidora? Em São Paulo, Enel, Energisa e Copel faturam bilhões por ano. Se metade da cidade colocar painéis também nos próximos 3 anos, a receita cai abruptamente. A cidade se mete em um conflito que não é científico, é financeiro, puro. Marco começou a ouvir histórias. Um cliente que pediu para instalar 3 painéis novos na cobertura de seu condomínio. Condomínio em Pinheiros, bairro de luxo. A resposta da distribuidora local foi clara: acima de 2 painéis tandem por edifício. Havia análise de viabilidade técnica. Ninguém sabia exatamente o que significava. Não queremos que você faça isso. O conflito escalou quando Copel, a distribuidora que serve São Paulo, enviou um comunicado para seus acionistas. A adoção de painéis de alta eficiência representava um risco material para um modelo de negócio risco material. Aquela frase ecoou, e então veio o obstáculo que Marco não esperava. Um prefeito anterior de São Paulo tinha assinado um acordo com distribuidoras de energia em 2018, renovado em 2023. O acordo tinha uma cláusula que nunca tinha sido muito importante. Até aquele momento, consumidores que geravam mais de 80% de sua própria energia teriam de pagar uma taxa de acesso à rede, uma taxa anual fixa que poderia chegar a R$ 1.200 por ano. 80% era o limite que os painéis novos conseguiam gerar com facilidade em São Paulo. A cláusula, que tinha sido assinada quase silenciosamente, agora se transformava em uma barreira. Era legal, era contratual
E era exatamente o tamanho para desacelerar a adoção de tecnologia que desafiava o modelo das distribuidoras. Marco ouviu histórias de pessoas que desistiram de instalar painéis porque a taxa anual nivelava a economia. O cálculo mudava. Não era mais R$ 570 de economia por ano. Era $570 menos R$ 1.200. Era prejuízo. A solução veio de um ângulo que ninguém tinha previsto. Não foi política. Não foi legislação. Foi comunidade pura. Um movimento começou em redes sociais. Pessoas que já tinham instalado os painéis começaram a documentar seus resultados. Não por ativismo, por gosto de compartilhar. Cecília, aquela mulher que reduziu a conta de R$ 800 para R$ 230, postou a foto da conta. Depois, 45 outras pessoas fizeram o mesmo. Depois, 200. Depois, a conta do próprio Marco apareceu nas redes. Ele tinha instalado 2 painéis tandem em sua casa, em Vila Madalena, 5 meses antes. A conta havia caído de R$ 1.100 para R$ 140. Aquela transparência, aquela prova em massa, começou a pressionar para cima. Não a distribuidora, os políticos. O prefeito de São Paulo, em uma coletiva de imprensa, anunciou que iria revisar a cláusula de taxa de acesso à rede. Disse que uma cidade que tinha tecnologia disponível, acessível e com resultados verificados em sua população não deveria desincentivá-la por decreto. Disse que revirava a cláusula de 2018 e revirou. A taxa de acesso foi substituída por um modelo novo. Em vez de punir quem gera energia, o sistema premiaria. Consumidor que gerasse mais de 80% de sua própria energia receberia um crédito, um débito, um crédito sobre a rede que poderia usar em meses nublados. Era um sistema de net metering verdadeiro. Significava que os painéis tandem finalmente podiam respirar. A instalação acelerou. SolarShift precisou expandir a produção. Em 6 meses, triplicou a capacidade. Então, veio o segundo obstáculo que ninguém planejara para existir: instabilidade de cadeia de suprimento. A perovskita precisava de iodeto. Iodeto vinha de Japão principalmente. Em 2024, havia tensões comerciais entre Brasil e ambos os países sobre tarifas de importação. O custo do iodeto em bruto subiu 32% em 3 meses. SolarShift teve que absorver o custo ou repassar para o preço final. Marco viu o preço dos painéis subir de R$ 4.200 para R$ 5.840 por unidade. A economia na conta ainda compensava depois de 5 anos, mas a barreira inicial de entrada ficava mais alta. O segundo obstáculo era mais silencioso que o primeiro, mas mais punidor. E foi então que chegou o momento mais duro. Um estudo independente saiu em setembro de 2024, mostrando que alguns painéis tandem, aqueles instalados muito cedo, apresentavam degradação mais rápida que a garantia de 5 anos. Não a maioria, apenas uma pequena porcentagem, mas era o suficiente. Jornalistas começaram a questionar se a durabilidade era realmente tão alta quanto prometida. Marco teve que acompanhar aquele outro engenheiro de SolarShift, o fundador, numa reunião com jornalistas. Ali, sem escapatória, tiveram que admitir: 5 anos de garantia era conservador demais, mas 7 anos era otimista demais. 6 anos era realista. Alguns painéis durariam 7, 8, alguns durariam exatamente 5. Ninguém sabia com precisão, porque a tecnologia era tão nova que não tinha histórico de 5 anos completos em campo ainda. Era uma admissão que custava, mas era honesta. E foi aquela honestidade, naquele momento, que salvou tudo, porque jornalistas viraram aliados, não críticos, ao entender que havia risco real, mas também havia clareza real sobre o risco.
Quando Marco voltou àquele bairro de Tatuapé, 9 meses depois, viu os painéis ainda ali, ainda funcionando. E em volta dele, aquele bairro que tinha tido um dos primeiros protótipos, agora tinha 47 instalações de painéis tandem, 47 casas, apartamentos e pequenos comércios que geravam sua própria energia. A Revolut, ou em energia renovável, não foi anunciada em coletiva de imprensa. Foi construída em telhados, um, por pessoas que simplesmente descobriram que podiam pagar menos, que podiam ficar independentes de distribuidora, que podiam virar produtores de energia, não apenas consumidores. São Paulo, em 2024, não revelou um painel, revelou um futuro. E revelou que o futuro não espera permissão de ninguém. Ele simplesmente cresce. Cresce em telhados, cresce em comunidade, cresce em verdade de conta menor. Se você quer acompanhar como essa tecnologia está mudando outras cidades, além de São Paulo, qual é o real potencial desses painéis em seu bairro? E o que muda quando uma população inteira descobrir que pode gerar sua própria energia? Inscreva-se aqui. Você vai ver histórias de pessoas que já saíram da distribuidora, de comunidades que se transformaram, do futuro que está sendo construído agora, não daqui a 10 anos. Está aqui. Você só precisa procurar